Olá, a gente está aqui para falar um pouquinho do nosso projeto de pesquisa, um projeto que foi desenvolvido no Centro Universitário de Valença, junto com outros pesquisadores, outros docentes e alunos aqui também da instituição. Nós vamos falar um pouco sobre a estratégia de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável na região do Médio Paraíba Fluminense, no escopo do ICMS ecológico. Então, o que é o ICMS ecológico? O ICMS ecológico, ele é um mecanismo que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar incentivar os municípios a manterem políticas de sustentabilidade e conservação ambiental. Através de quê? Através de uma compensação financeira, através de uma destinação de recursos para o ressarcimento desse incentivo de utilizar o valor, os valores repassados do ICMS, desse imposto estadual, para a conservação ambiental. O problema da pesquisa, como que surgiu essa pesquisa? A pesquisa ela surgiu para responder este questionamento, O ICMS ecológico, esse repasse de recursos, ele está contribuindo para a preservação e a conservação ambiental desses municípios do Médio Paraíba? Qual é o impacto que essa verba, que esse tributo está tendo na conservação ambiental nos municípios que fazem parte dessa região? Objetivo geral. O objetivo geral da pesquisa é o quê? Analisar a contribuição do ICMS ecológico e a preservação, fazer um paralelo, entre a contribuição desse ICMS, o repasse desse recurso de ICMS e as atividades de preservação e sustentabilidade dos municípios. Nossos objetivos específicos. Em primeiro lugar, identificar a gestão do investimento desses tributos, Esses tributos, eles estão sendo destinados para o fim, para que eles foram repassados. Esse é nosso primeiro objetivo. Analisar o comportamento desses indicadores. Como esses municípios têm evoluído nesses indicadores de sustentabilidade. E identificar que municípios a gente tem e quais municípios se destacam de forma positiva na utilização desses recursos e principalmente na sustentabilidade. Então, o que é o ICMS ecológico? O ICMS é um imposto estadual, ele tem variações de alíquotas dentro do Brasil, A gente aqui está falando do ICMS do estado do Rio de Janeiro. Então, dentro do montante, a gente tem uma quota-parte que é repassada aos municípios, e dentro dessa quota-parte repassada aos municípios, a gente tem a parte que é uma cota menor, de 2,5%, que vai ser destinada ao ICMS ecológico, como forma de ressarcir os municípios pela utilização do território, pela restrição do uso, pela conservação desse território, pela conservação dos mananciais de abastecimento, pela destinação correta dos resíduos sólidos, de forma a incentivar que esses municípios continuem tendo essas políticas de conservação e de preservação do meio ambiente. Aqui, mais para frente, a gente vai ver que os índices que compõem o ICMS ecológico, eles são 6, mas eles são divididos em 3 grandes grupos, que a gente vai falar das unidades de conservação, a gestão dos resíduos e a qualidade da água. Aqui a gente tem o índice final de conservação ambiental. Com base nesse índice, os municípios vão receber a verba do ICMS, esses valores do tributo do ICMS, eles vão receber de acordo com o resultado desse índice. Aí a gente mostra que o índice é composto pelos mananciais de abastecimento e o tratamento do esgoto, que é a quota-parte destinada à água, a destinação de resíduos sólidos e os vazamentos de remediação dos vazadouros, falando sobre a destinação de resíduos, e as áreas protegidas municipais e estaduais, que são a parte de território, a parte de solo. Aqui a gente mostra um pouquinho do escopo da nossa pesquisa, quais os municípios que são objeto da nossa pesquisa, que são os municípios do Médio Paraíba Fluminense. A gente está aqui no estado do Rio, na divisa com Minas Gerais, com municípios de característica predominantemente rural, com exceção de Resende ali, Volta Redonda, que são municípios mais industrializados, mas de forma geral de municípios com características rurais do antigo, voltando um pouquinho na história, do Vale do Café, da região do Vale do Café.
Aqui como exemplo, né, como a gente está falando, essa pesquisa foi realizada dentro do Centro Universitário de Valença, né, da Unifam, a gente tira como exemplo aqui o município de Valença. Esses são os resultados, né, que a gente tem dos repasses por categoria, né, por índice, por categoria do índice, desde 2012 para cá. E a gente vê que em muitos índices você está em branco, né? A gente não tem informações sobre esses índices e nas outras áreas repasses muito baixos de valores, né? O que mostra, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, das dificuldades da obtenção de dados para pesquisa. Continuando no exemplo de Valença, a gente tem aqui Valença com repasse total em 2020 no valor de um pouco mais de R$187 mil. Esse repasse, em confronto com as demonstrações contábeis do município, infelizmente a gente não consegue identificar, né, esse repasse, a gente consegue, pelo Observatório do ICMS Ecológico no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que esse valor foi repassado, né, que existe esse valor, mas a gente não consegue identificar a chegada desse valor e a utilização. E aqui um dado que é super importante, que dentro das áreas protegidas municipais, Valença teve um repasse de R$643. Quando a gente fala de Valença, a gente está falando do segundo maior município do estado em extensão territorial. Então, mostra o quanto esse indicador não é desenvolvido, né, dentro do um dos maiores municípios do estado. E aqui, né, nas nossas considerações finais, quando a gente começou a pensar em falar sobre ICMS ecológico, sobre sustentabilidade, né, trazer esse tema, porque muitas pessoas, quando falam de contabilidade tributária, não pensam em ligar a contabilidade tributária à contabilidade ao meio ambiente, né? Que agora é uma área nova que está surgindo, que é a contabilidade ambiental. E assim, a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que ter a ideia de que quando eu jogo fora, o fora às vezes é longe do meu campo de visão, mas o fora é dentro do planeta, né? Então a gente tem que pensar em conservação, a gente tem que pensar em sustentabilidade. Então, quando a gente começou essa pesquisa, nosso primeiro pensamento foi estudo de índices, desenvolvimento de índices, planilhas e gráficos de crescimento desses índices, e não foi o que aconteceu. Por mais que a gente pensasse que tinha uma pesquisa de fácil manipulação, a gente se depara com a falta de transparência de informações, né, que infelizmente é uma característica muito negativa do governo, né, dessas ações governamentais, a falta de transparência. Então, a pesquisa ela foi dificultada por isso, né? Ferindo principalmente o princípio da publicidade, que a gente vai ter definição embaixo, que é um princípio da administração pública que tem a finalidade de mostrar que o poder público deve agir com maior transparência possível para que a população tenha conhecimento de todas as suas atuações e decisões. Isso infelizmente não acontece. A gente encontra repasses que a gente não sabe como são utilizados. Então, a partir desse momento, a nossa pesquisa continua, né, buscando agora um novo caminho, não de análise de índices, mas de busca de outros autores que também resolveram, que também decidiram estudar os tributos destinados à área ambiental, a utilização desses tributos e, principalmente, descobrir quais são as dificuldades também que eles encontram e, quem sabe, mais para frente a gente consiga descobrir se, na verdade, se a gente, naquela pergunta que a gente fez lá atrás, né, a utilização desse recurso está impactando a nossa região, né? Outros autores também se perguntaram isso e conseguiram encontrar alguma solução ou alguma resposta melhor que a nossa, que infelizmente hoje é dizer que a falta de transparência prejudica a nossa pesquisa. Aqui a gente tem um pouco das nossas referências, né, que nós temos utilizado aí desde o início da pesquisa. Nosso apoio, né, à FAPERJ e ao Unifam, que é da onde a gente fala hoje, onde essa pesquisa está sendo desenvolvida. E o nosso agradecimento pela atenção. Muito obrigada.